Bom, boa noite. Eu vou tentar ser bem breve aqui, já que estão todos muito cansados, mas acho que vou mudar bastante o tom da conversa. Professor, muito obrigada pelo convite. A gente está aqui realizando o sonho do Rodrigo de ser primeiro-damo. Finalmente, ele está felicíssimo aqui. De hoje, inacreditavelmente, está de acompanhante. Bom, como não podia deixar de ser, eu vou falar de reforma tributária. Acho que desde o primeiro encontro que eu vim aqui, professor, acho que esse é o tema. Deve fazer mais de 10 anos, já 15, talvez. E para conectar com o principal tema do seminário, que é incerteza. Incerteza e reforma tributária. Bom, é interessante que, embora, como o Jorge bem colocou, a incerteza seja uma consequência muito grave do sistema tributário atual, é também a principal causa pela qual ela não se opera. Ela é causa e consequência ao mesmo tempo. Incerteza nesse sentido, no senso comum, né? De que a gente tem uma situação hoje tecnicamente e experimentalmente ruim, ninguém gosta de lidar com o sistema tributário hoje, mas a qual as pessoas se acostumaram. Intelectualmente falando, tem aí um componente que a gente chama de path dependence, mas tem também uma metáfora que o Nelson Machado, que foi ministro da Previdência no governo Lula e é diretor do Recife hoje, gosta de contar, que eu acho que explica muito melhor isso do que o path dependence. Ele diz o seguinte para a gente: imagine que você coloca uma bailarina numa caixa quadrada de mais ou menos 60 centímetros por 60 centímetros e deixa ela lá por 40 anos. Quando você quer tirar a bailarina dentro da caixa, ela não quer sair. Ela está toda dobrada, ela está desconfortável, mas ela já está acostumada com aquilo há 40 anos. Então, é muito difícil tirar a bailarina de dentro da caixa. Então, embora o sistema atual traga muita insegurança jurídica, as pessoas têm insegurança em sair desse próprio sistema. E aí a gente fica num ciclo vicioso. Há também um aspecto que predomina, que se diz que tributo bom é tributo velho. Né? Tributos bons são tributos velhos, porque, afinal de contas, as incertezas já se consolidaram nos tribunais. Talvez tributos bons sejam tributos velhos, mas desde que ele seja bom. Nossos tributos são ruins. Então, tributo ruim, por mais velho que seja, não vai se tornar, nada vai se consolidar. E se a gente pegar precedentes muito recentes, a gente vai ver que são conceitos fundamentais do sistema tributário que ainda não se consolidaram. A gente tem até hoje uma discussão sobre a conformação da não cumulatividade do ICMS, a nova conformação da não cumulatividade do PIS/COFINS, se o ICMS incide sobre uma circulação física ou jurídica. Recentemente, o ministro Fachin decidiu que a circulação deveria ser jurídica, não incidindo imposto na transferência entre empresas do mesmo dono. E aí a gente vai tentando, com alguns puxadinhos que estão originalmente na própria Constituição, fazer o sistema tributário jurídico se sobrepor à realidade, e isso é muito, muito difícil, né? O desenho constitucional a distribuição das competências tributárias veio de uma conformação política que não tem mais como se sobrepor à evolução da realidade. E quando eu falo aqui de tributo bom e tributo velho, é claro que os juristas que me acompanham sabem que eu fiquei aqui, claro, como o ônus de definir, afinal de contas, o que é tributo bom e o que é tributo ruim. Tributo velho é bom, mas tributo velho bom ou tributo velho ruim? Né? E aqui eu vou me filiar à fala do Jorge, afirmando que tributo bom é aquele calcado na racionalidade econômica. Sei que isso está muito longe de ser pacífico na minha área jurídica. Não existe nenhum mapeamento que mostre que os tributos calcados na racionalidade econômica, se fossem implementados no Brasil, dariam conta de eliminar os problemas atuais, mas eu posso pegar 4 ou 5 exemplos do nosso dia a dia para mostrar isso. Não existem tratados entre os países para evitar a dupla tributação indireta do consumo. Porque todo mundo sabe que a tributação do consumo é no destino. Só no Brasil a tributação é na origem e no destino. Essa separação entre direito e economia na construção
do sistema tributário, na conformação política da Constituição de 88, deu origem ao problema recente do ICMS, substituição tributária nos combustíveis, deu problema no e-commerce, porque, afinal de contas, os estados de origem estavam ficando com todo o tributo em detrimento do estado de destino, as importações de carros por pessoas físicas não tinham incidência tributária, e muito menos a gente teria os problemas de exclusão de um tributo na base de cálculo de outro, já que o Brasil tem 5 tributos ao invés de 1, quando se fala da tributação de bens e serviços. Tem uma coisa muito curiosa com relação à incerteza e à complexidade, que é, depois de estudar bastante outros países e conversar com muitas pessoas de outros países, a gente vê que a complexidade tributária e a insegurança estão todas relacionadas ao imposto de renda nos outros países, porque é um tributo origem e destino. Você pode cobrar onde a pessoa está, onde a riqueza é oferida, onde está o imóvel alugado, onde está a empresa que paga a renda. O tempo todo você tem uma certa multiplicidade de critérios para cobrar o imposto. Mas não tem muita complexidade na tributação dos bens e serviços como a gente tem aqui no Brasil. O imposto de renda ele é complexo porque, além de ter essa mistura entre origem e destino, ele incide sobre uma contabilidade, que é algo que não é palpável, que não é concreto, portanto, traz uma insegurança e uma ambiguidade em si mesma. A contabilidade que hoje pretende conectar o passado com o futuro, então não é uma máquina que você comprou ontem e que acaba amanhã, ela dura 45 anos, como é que você reflete numericamente isso e paga o imposto sobre a renda corporativa? Então, tudo isso gera muita complexidade ao redor do mundo, mas diferente do IVA. O IVA, aquele imposto que a gente vê na conta do restaurante quando viaja para a Europa, ele tem pouquíssimas discussões, e as discussões que existem é por conta da criação artificial de exceções, né? Não é pelo próprio desenho econômico do imposto. Aqui no Brasil, a gente fez o inverso, a gente deixou complexo que no mundo inteiro é simples, e deixou simples o que no mundo inteiro é complexo. Sendo hoje, embora não tão visível, os regimes simplificados de imposto de renda são uma das principais causas, junto com a tributação indireta, da ineficiência econômica, que responde, Jorge pode me corrigir, de acordo com a literatura mais recente, por até 80% do crescimento econômico dos países. A ineficiência alocativa dos recursos, por conta do nosso país, do sistema tributário, é uma das principais causas disso. Então, a eficiência alocativa, esse conceito bastante árido, aparentemente árido, é muito mais difícil de você discutir quando você é contraposto à ideia de simplicidade. Então, toda vez que a gente fala de sistema tributário, de reforma tributária, o drive é simplicidade, como tornar o sistema mais simples. E por muito tempo, da década de 90 em diante, a gente tornou o sistema de imposto de renda mais simples, foi deixando acontecer a complexidade do sistema de tributação indireta, porque passamos a privilegiar a simplicidade no imposto de renda em detrimento da eficiência alocativa. Tem 4 pilares para serem equilibrados, e isso foi uma coisa, talvez tenha sido a coisa que eu mais discuti nos 2 anos de governo que eu passei, que é como é que você equilibra a simplicidade, a eficiência alocativa, a igualdade e a arrecadação. Por isso, às vezes, tanta sedução por uma nova CPMF no Brasil. É super simples de cobrar, mas é péssimo para a eficiência alocativa. Mas entre você discutir simplicidade e eficiência alocativa, eu perco na primeira frase, porque é muito mais difícil discutir eficiência alocativa. Não sei como é que a gente vai sair muito desse nó. Como dar importância para uma questão econômica que responde por até 80% do crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Passando para uma segunda dimensão do tema da reforma tributária e incerteza, agora um pouco mais concreta, que é a incerteza no sentido de dificuldade ou de impossibilidade de mensuração. O risco é a incerteza mensurada no meio empresarial. E quando a gente fala da reforma da tributação indireta, ele não é mensurável. Então, ele é literalmente incerteza com a qual as pessoas não conseguem lidar, não conseguem ter previsibilidade. No imposto de renda, não. A gente sabe muito bem quais são as resistências e dá para fazer direitinho a conta da carga tributária que vai aumentar ou vai baixar. No IVA, não. Ninguém sabe quanto paga de imposto na qualidade de contribuinte de fato. Não só os consumidores finais, mas as empresas que compram insumos também não sabem quanto pagam. Portanto, elas só conseguem ver a sua alíquota, que é claro que vai ser menor. A gente tem 5 tributos. Se você juntar todos eles e somar
é o que você precisa de arrecadação. É claro que ele vai ser muito maior do que hoje se você paga 2 ou 3 num sistema cumulativo. Então, o sistema de hoje favorece a incerteza no caso da tributação indireta. De modo que é muito difícil tornar essa discussão sobre a reforma tributária na tributação indireta uma discussão racional, já que as empresas não sabem se vão ganhar ou se vão perder. Não é possível que se faça conta... Claro que com várias premissas você consegue fazer uma conta aproximada, mas é impossível tornar essa incerteza um risco administrável do ponto de vista empresarial. E a gente, então, portanto, de um tempo para cá, tem tentado acompanhar para diminuir essa incerteza quanto ao futuro, o que vai ser o futuro se houver a reforma tributária, com muitos estudos que prometem ganhos de simplicidade, ganhos de desenvolvimento econômico com a reforma tributária. Ninguém tem dúvida de que com uma nova conformação tributária, o preço de algumas coisas vai subir e o preço de algumas coisas vai cair. A gente não sabe o que vai cair e o que vai subir. E aí é o elemento de incerteza por parte do empresariado. Mas há estudos que mostram que, no equilíbrio geral, todo esse resultado é muito positivo. Isso não é capaz de diluir a incerteza, mas talvez seja capaz de criar um cenário de mais confiança. Uma outra questão que é muito difícil de ultrapassar no tema da incerteza e da desconfiança é reconstruir um sistema tributário que usa os mesmos conceitos que a gente usa no sistema atual, mas totalmente hoje separados da racionalidade econômica e que futuramente estariam alinhados a ela. Foi o tema do último seminário que eu participei. Ou seja, o contribuinte não acredita mais que possa existir um tributo não cumulativo, mas a gente diz, olha, mas o IVA é totalmente não cumulativo, mas ninguém vai acreditar na gente, porque hoje não é assim. Então, como construir essa confiança a partir do desenho de um novo sistema que, na sua origem, toma por base os mesmos conceitos que foram deturpados hoje no sistema atual. O que eu tenho observado, e aí o Eurico depois deve falar um pouquinho mais disso, é de que conforme você captura onde estão a incerteza mais concretamente das pessoas, você vai moldando o seu discurso de modo que aquelas palavras e esse novo desenho passem a ser um pouco mais familiares no nosso discurso jurídico, na discussão sobre reforma tributária. E o que a gente espera é que, quando a maioria das certezas individuais for superada, duvido que tenha lugar uma certeza coletiva, mas talvez a bailarina já esteja mais disposta a dar seu voto de confiança para um futuro que promete ser melhor do que o presente. E aí, só para conectar com a fala do Jorge e passar a palavra para o Eurico, não há propriamente um consenso se crescimento econômico equivale a desenvolvimento econômico, né? E nem se equivale a desenvolvimento, porque tem toda uma literatura de direito e desenvolvimento sendo desenvolvida especialmente pela AGV, de uns 10 anos para cá, que olha outras dimensões das pessoas além da renda. Mas a gente não pode medir isso é imensurável. Se as pessoas são mais felizes com menos dinheiro, mais tempo de lazer e etc. Então, a única medida que a gente tem hoje de melhora dos países é a melhora da renda. E a melhora da renda é medida pelo PIB e é medida pelo crescimento econômico. Se 80% disso está ligado à maneira como a qual, na iniciativa privada, se aloca capital e trabalho, a eficiência alocativa, e se o sistema tributário distorce a todo tempo, tanto de renda como tributação indireta, essa eficiência, se eu produzo mais ou produzo menos, produzo num lugar ou produzo no outro, porque minha margem de lucro é maior graças a um subsídio ao sistema tributário e não por uma questão concorrencial, por uma questão de competitividade, eu realmente não consigo ver, Jorge, quando a gente vai sair, porque a gente já passou o bônus demográfico, né? Acho que demograficamente a gente não tem mais como sair disso. A gente só tem ganho de produtividade.
Então, acho que a gente talvez passe aqui, eu não sou tão otimista, ministro, 5, 10, 15 anos discutindo reforma tributária e crescimento econômico, sendo que eu particularmente não consigo ver nenhuma perspectiva de melhora da renda no Brasil relevante, estrutural, se a gente não diminuir a ineficiência alocativa causada principalmente pelas distorções do sistema tributário, da tributação indireta e da tributação direta, por menos que a gente fale delas. Era isso, obrigada.